Brandão, em 88, falou, escuta, vai para Campinas fazer uma faculdade de música, você precisa estudar, vai ser bom para você, você vai ampliar seus horizontes. E aí, em 89, eu resolvi, de 88 para 89, fazer um vestibular de música. Prestei em São Paulo, passei lá e passei aqui em Campinas. E resolvi estudar aqui. Na época tinha uma pessoa aqui que eu ouvia falar, que eu gostava muito, que era o Almeida Prado, de quem eu fui aluno 5 anos, né? Que é uma pessoa que nossa, muito, muito bacana, foi muito importante para mim, o contato com ele. E aqui fui sobrevivendo com aulas, no início com a ajuda de irmãos também, depois eu fui me firmando com aulas de violão, fiquei um tempo tocando na noite também, tocava violão, e num dado momento da faculdade, eu conheci 2 outras pessoas que foram muito importantes. Eu acho que eu estou citando essas pessoas porque gratidão é uma coisa que eu nunca quero abrir mão na minha vida, né? Então sempre que eu posso, eu celebro a presença dessas pessoas. Um foi o Rubem Alves, e o Rubem foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Foi uma pessoa que me acolheu de uma maneira muito bonita. E a outra foi o Gramani, que foi meu professor desde o 1º ano, e já no 3º ano de faculdade eu fui morar com ele. A gente estava tocando junto, a gente tinha um trio chamado Trem de Corda. Foi muito interessante porque o Gramani, ele era um músico notável, né? Uma coisa impressionante, a explosão de musicalidade daquela pessoa. E eu hoje como professor tô vendo muito a presença dele em mim, né? Das coisas bonitas que ele falava, da maneira como ele tratava os alunos. E o Gramani, ele... Fiquei até meio emocionado aqui com o Gramani. Perdi o fio da meada. O Gramani, um dia ele virou para mim, eu estava no final do 2º ano, ele falou, olha, Ivan, eu não aguento mais essa vida de regente, de professor só. Eu gosto disso, que ele regia a orquestra de Londrina, ele ia toda semana para Londrina. Um pique ia de carro e voltava, né? E eu queria muito começar a tocar, vamos fazer o que a gente faz aí em casa, que eu sempre ia lá com o violão e a gente ficava tocando chorinho, ele pegava o bandolim. Eu falei, ó, Gramani, vamos sim, né? Ano que vem, porque está acabando o ano agora, ano que vem a gente começa. E no ano que vem me surgiu essa ideia de montar um trio de violino, violoncelo e violão. E tinha uma violoncelista, que era uma colega, que tocava muito violoncelo. E aí fomos, a Heloísa e eu, atrás do Gramani. Falei, ô Gramani, vamos em vez daquele trabalho do bar fazer esse daqui? Ele falou, não, do bar nós vamos fazer, eu faço esse também. Aí ele assumiu, nós montamos o Trem de Corda, então, quando ele entrou. E, quer dizer, o trem existia e logo no comecinho ele já entrou para fazer parte e foi uma presença fundamental, porque ele impôs a marca dele no trem, né? Ele conhecia muito de música barroca e de choro, e os primeiros trabalhos eram muito ligados a essa fusão, que existe um fio de procedimento musical muito próximo do barroco, do choro com o barroco, né? O choro utiliza determinados procedimentos musicais que são oriundos do barroco, né? do período barroco. E o Trem foi um grupo que deu muita alegria para a gente. E nessa época eu fui morar com ele. E o Gramani nasceu em Itapira e viveu em Itapira há muito tempo e via congados, mas ele até então tinha se desvinculado. E com essa coisa de eu tocar viola, de eu levar minha fitinha cassete de pesquisa, ficar escutando, ele foi ganhando um gosto por isso de novo. E me chamou para tocar ele falou, olha, tem um grupo aí de música medieval que eu toco, que eu gostaria muito que você viesse tocar nesse grupo. Que depois virou o grupo Ânima, né? Eu falei, Gramani, eu não sei nada de música medieval,
Eu mal sei, estou começando a aprender agora sobre música clássica aí na faculdade, estudando mais. Ele falou, não, mas você tem uma pegada de folclore aí, de interior de Brasil, que eu acho que ia ser legal trazer isso para o grupo. Então ele anteviu essa fusão, né? E aí eu entrei no Anima, e entrei em janeiro de 1992. E 92 foi um ano meio de gestação de um novo trabalho. Em 93 nós ganhamos um prêmio estímulo da prefeitura e montamos o Espiral do Tempo, que virou um disco em 97. Foi um disco super premiado aí, ganhou 3 prêmios, né, muito importantes na época, que foi o APCA, de melhor conjunto de câmera, ganhou o prêmio Movimento de melhor conjunto de música popular. Que engraçado, né? Já tem 2 prêmios aí de áreas diferentes. E também ganhou a medalha Carlos Gomes da Secretaria do Estado da Cultura, que é uma medalha de música erudita, né? Então foi assim, o Gramani anteviu essa fusão, e aí ele pegou uma rabeca da Ana Maria Kiefer e começou a tocar rabeca, mergulhou no mundo da rabeca de uma maneira fabulosa, né? Virou um grande estudioso, aí uma referência, né, no estudo das rabecas e valorização desse instrumento. E aí eu fiquei no Anima até 99. O Gramani faleceu em 98 e eu fiquei 1 ano e meio a mais depois da morte dele. E depois, enfim, por uma série de outros fatores, eu resolvi sair do grupo e seguir uma carreira mais solo, né? Eu tinha gravado Paisagens em 98. Antes nós já havíamos gravado o Trilhas, um disco do Gramani, né? Dos 4 grupos com os que ele tocava.
Eu sou caçula de uma família grande, de 11 filhos, uma família do sul de Minas. Eu nasci em Itajubá. Meu pai era ferroviário, nessa época ele já havia se aposentado e foi para lá para os meus irmãos mais velhos estudarem engenharia, que lá tinha uma escola, tem uma escola federal lá. Então eu fui o único da família que nasci em Itajubá. Os outros todos nasceram nas estações de trem circunvizinhas ali, né? Meus irmãos sempre cantavam muito, sempre cantaram muito. Tinha alguns que tocavam violão assim de uma forma mais rudimentar, né, mais simples. Agora, o que eu mais me lembro dessa minha formação inicial era minha mãe cantando. Minha mãe cantava muito na minha primeira infância. Eu tinha uma irmã bitomaníaca. O meu irmão mais velho, que fazia engenharia, o sonho dele era ter sido maestro. E tinha uma ala intermediária aí, que era uma grande turma que ouvia muita MPB dos anos 60, depois dos anos 70, maciçamente, muita música ligada à contracultura também. E um irmão acima de mim era roqueiro, ele que me apresentou coisas que eu ouvia a vida inteira, ele que me apresentou Led Zeppelin, Slade, Yes, né, The Who. E eu sempre gostei muito de rock progressivo, gosto até hoje, né? Foi uma veia do rock que me pegou muito. E, no caso, o heavy metal também, né? E eu me lembro que, quando criança, eu tinha um vizinho que era palhaço de folia de reis. E, vez por ano, no janeiro, essa folia aparecia. Ia lá na casa dele também. E aquilo me fascinava de uma maneira que eu não sei muito explicar o que acontecia, mas eu ficava totalmente fascinado. E a partir daí, crescendo em Itajubá, eu fui me interessando por outras manifestações que tinham na região. Na época de escola, eu tinha um amigo que tinha vindo de cidade pequena. Itajubá era um centro estudantil, né? E ele ouvia muita música caipira. E eu, ouvindo aquilo, gostei muito também. Então a música caipira, na realidade, fez mais parte da minha adolescência, não da infância propriamente. Na época do vestibular, eu decidi que eu queria fazer música. Eu tinha estudado para fazer agronomia ou medicina, mas decidi por música, né? Mas eu não tinha muito a ideia na época de fazer uma faculdade de música. E comecei a tocar num grupo de música regional, que a gente chamava, que foi um movimento surgido no final dos anos 70. E foi uma época que eu me envolvi muito com o pessoal do Jequitinhonha também, com os movimentos populares lá, eu ia muito para lá. Nessa época, essa minha irmã bitomaníaca me deu uma viola de presente, uma violinha. Eu lembro que eu fui com ela em São Paulo, lá na Del Vecchio. O seu Turilo, que era o antigo dono da Del Vecchio,
que era filho do fundador, um velhinho já, ele escolheu uma violinha para mim, falou, essa daqui vai ser boa. E eu toquei um pouco de viola e depois abandonei e continuei meus estudos com violão. E já em 84 eu comecei a estudar história, comecei a fazer uma faculdade, sempre tocando, dando aula, vivia de dar aulas e tocar propriamente não, porque não existia isso que a gente tem hoje de música em bar lá. Música em bar a gente fazia, a gente ia, pedia uma cerveja, sentava na mesa e começava a tocar violão, sabe? Era a música do bar, era essa. Então eu vivia mais de aulas, porque shows eram uma coisa muito precária também. E nessa primeira etapa eu tive uma namorada e nós cantamos junto, gravamos um disco junto, né? Que ela era cantora, e montamos uma primeira dupla que foi o Ivan e Priscila, né? Gravamos um disco, assim, hoje eu ouço e vejo que é um disco de dois jovens inexperientes, mas é um disco muito bonito, ele tem canções muito bonitas e traz toda uma musicalidade insurgente no sul de Minas. Sai do sul de Minas Gerais. Uma vez eu estava em Caldas, isso eu estou chegando mais perto da viola, eu estava em Caldas, no sul de Minas, vendo uma folia de reis, e conheci um antropólogo. E daí surgiu uma amizade que perdura até hoje, foi uma amizade, de certa forma, definitiva na minha vida. Eu tive alguns padrinhos, algumas pessoas mais velhas que me orientaram muito, e o Brandão foi uma delas, o Carlos Rodrigues Brandão. E nós trabalhamos por 10 anos juntos em pesquisas. A partir dessa época eu fui me adentrando mais no universo da pesquisa, fui curtindo mais, estar viajando, fui mergulhando mais no mundo das festas de pretos, lá dos congados, né? É uma cultura pela qual eu tenho muita devoção, essa cultura do mundo dos negros, né? E em especial dos negros mineiros, dos pretos mineiros, dos congados, dos moçambiques, uma coisa que faz muito parte da minha vida. Então, se você reparar no canto da minha sala, tem um São Benedito ali, que eu dou café para ele todo dia, né?